Então, começando mais um programa, Virando a Página, sempre falando sobre constelação familiar e a oportunidade que essa técnica nos dá para enxergar uma outra dimensão ou enxergar a vida através de uma outra dimensão. E que dimensão é essa? Porque às vezes a pessoa vem assistir uma constelação familiar e ela fala, puxa, mas eu desconheço o que saiu aqui na constelação. Gente, se a gente for realmente olhar tudo o que é mostrado através de um campo de memória, é uma grande oportunidade da gente corrigir algo que a gente não tem ideia de que está nos influenciando. Então é muito mais fácil a gente acreditar que a nossa vida começou, né, desde da gestação da nossa mãe, que a hora que a gente entrou nesse mundo, que a gente nasceu, a nossa vida começou. É muito mais fácil a gente ver isso. Também é muito mais fácil a gente achar que nós não estamos ligados ou coligados com outras pessoas, né? Então, às vezes é difícil alguém enxergar que uma empresa significa, às vezes, o ajuste de contas com alguém. E daí você fala, imagina, essa empresa me dá uma dor de cabeça, já me levou todo o dinheiro que eu tinha, essa empresa que eu tenho, nossa, eu nem sei mais o que fazer, eu abri com tanto gosto, eu vou lá, eu trabalho. E por que que isso não me dá dinheiro? Ou por que que isso ainda está levando o meu patrimônio embora? Né? Ou porque, de repente, eu fiquei doente e isso está acabando com a minha vida? Ou porque eu me casei, eu encontrei com uma pessoa que aparentemente me fez tão mal? Todas as vezes que a gente encontra situações assim, são situações de acertos, de ajustes. E essas situações, elas vêm para que algo seja visto. Só que se a gente não vê e não enxerga, esses ajustes eles não são feitos. E para a eternidade, está aí mais um tempo que a gente vai passar na ignorância sem enxergar exatamente o que está acontecendo. Então hoje eu quero fazer uma homenagem especial também a uma grande oportunidade que eu tive de conhecer também a arte Mahikari, que é uma forma, né, de trabalhar com imposição de mãos, mas principalmente olhar para a parte espiritual e trabalhar essa parte olhando para os nossos antepassados, olhando para a árvore genealógica. Eles têm um princípio maravilhoso de que cada vez que nós temos gratidão a tudo, né, uma pessoa que descobre que teve algum problema, está com alguma doença. A primeira coisa, e isso o Bert Hellinger também nos mostra, a gente precisa aceitar aquilo como parte de uma cura, não como uma desgraça que veio para a nossa vida. Esse primeiro movimento é fundamental para, como até esse curso maravilhoso que eu fiz, né, do Okyomi, da Mahikari, nos mostra de uma forma bonita, e por isso eles não querem, né, que coloque isso em nenhum lugar, mas eu vou colocar aqui com bastante respeito, por gratidão a eles passarem também essa informação, de que quando a gente aceita, tem gratidão por tudo o que nos acontece, é um primeiro passo para a gente compreender que tipo de afinidade eu tenho ou que tipo de purificação eu estou tendo quando eu passo uma situação difícil, ou quando eu tenho uma dificuldade em relação a alguém, ou quando eu me dou mal com uma pessoa, né? Quando eu tenho dificuldade, de repente, de me relacionar com os meus avós, com os meus pais, por que eu nasci daqueles pais, né? Então, tudo na vida realmente, e a constelação nos mostra isso, por isso eu sou muito grata ao Bert Hellinger, sou muito grata a essas grandes pessoas que tiraram a gente desse estado de crianças inocentes, vítimas, não é? Que a gente está sofrendo porque tem que sofrer, porque a vida é assim, né? Mas não crescem o olhar em relação ao porquê eu estou passando por essa situação, ou eu me afinizo com essa história, seja qual for a história. Se existe uma dificuldade, a gratidão é fundamental.
Então, eu agradeço também ao Dr. Pablo, a Mônica, né, ao Dr. Pablo Lompar, a esposa dele, a Mônica, porque são pessoas que estão na área da saúde. Aliás, como muitos médicos, como muitos profissionais têm colocado esse conhecimento espiritual, não uma religião. Porque quando a gente tenta doutrinar ou colocar uma religião, a gente está desrespeitando a outra pessoa. E não tem coisa pior do que a gente se sentir desrespeitado. Mas cada um deve ter as suas escolhas e deve ter a sua religião. Mas o que eu acho importante de cada religião é que seja mostrado realmente o que a gente pode fazer, porque muita gente fala, é bom ser humilde. Ser humilde é não ter dinheiro, é a gente andar com dificuldade financeira, é a gente não poder fazer um monte de coisas. E humildade não é isso. A maior e melhor humildade que a gente pode ter é essa história está na minha vida, porque eu, de alguma forma, preciso dessa história, ou eu mereço essa história. Mas a gente não é humilde para falar, nossa, arrumei esse marido, ou essa mulher, ou esse filho, ou essa situação, ou esse chefe, ou essa empresa, ou esse carro, enfim, ou essa casa, ou essa doença, porque eu sou um coitado, né? Então, a maior humildade é a gente falar, puxa, eu estou tendo a oportunidade com essa minha dificuldade de me purificar e de aprender algo com isso. Purificar não quer dizer, sim, pode vir toda coisa ruim, que assim, eu sofrendo muito é que eu vou aprender. Não é sofrendo muito que a gente aprende, porque muita gente sofre tanto e mesmo assim não aprendeu nada. Então, essa nova era que a gente fala aqui, né, que é a era onde a gente pode, primeiro, com gratidão, com humildade, olhar para aquilo que nós temos que corrigir. Porque a partir do momento que a gente mudou algo em relação ao julgamento do outro, então quando a gente julga uma outra pessoa, a gente se torna igual a ela. Porque na verdade a gente já tem uma sintonia, né? Então, toda vez que a gente condena, porque julgar faz parte, né? A gente olhar e falar, fulano é assim, fulano é assado, mas condenar e não falar mais com a pessoa, ou falar, puxa, essa pessoa é muito inferior a mim, então isso faz a gente perder um rumo espiritual. E assim é na nossa vida também. Então o que eu quero hoje ter de gratidão é por a gente poder, nessa nova era, olhar para a verdade. E a constelação é uma das formas da gente olhar para o histórico da nossa árvore genealógica. O que tem no histórico da sua árvore genealógica, que você saiba ou não, mas que está refletido em você? Pode ser um medo, pode ser depressão, pode ser, de repente, dificuldade de amar, dificuldade de falar em público, dificuldade de dirigir, tem alguma fobia, ou tem algum sonho recorrente. Ou tem alguém na sua vida que sempre aparece aquele tipo de vizinho, por exemplo. É aquele vizinho que sempre briga, que sempre reclama. O que será que significa sempre encontrar alguém assim? Ou o que será que significa sempre encontrar um chefe ou uma chefe, ou uma empresa, ou pessoas que te roubem, né? O que será que isso significa? Qual é o histórico da sua árvore genealógica? O que, de repente, a sua família vivenciou? Que fatos trágicos eles vivenciaram? Talvez abuso sexual, né, que é algo que muita gente não fala. Talvez vivenciaram muitas dificuldades financeiras, mudanças de país, suicídio, homicídio, ou de repente presenciaram histórias de guerra, ou presenciaram situações de doenças, ou vivem situações de doenças crônicas que vão passando de geração para geração. E todos, né, ficam calados e muita gente fala, não, mas se a gente tem isso, a gente merece. Não é só a gente merece. Essa humildade não pode ser também uma humildade passiva. Se eu tenho essa doença, então eu tenho que aceitar e não fazer nada. Eu estou me purificando. Não. O que eu preciso aprender. Eu aceito e que informação essa empresa traz, ou essa doença traz, ou essa dificuldade num relacionamento traz. Quando nós podemos olhar para isso através da constelação,
ou através do Scalar Heart Connection, que é uma das formas que eu tenho utilizado, né, junto com o Stephen Lindstedt. A gente tem feito esses círculos de cura. E como são profundos, como é profundo a gente, de repente, ver que quando nós somos gerados, com 1 mês de vida, né, no útero da nossa mãe, com 3 meses de vida, que dificuldades os nossos pais estavam passando, né? Como é que foi a recepção da minha chegada, né? Ou seja, quando a minha mãe soube que estava grávida, como ela reagiu, como ela se sentiu. Quando meu pai teve essa notícia, como ele reagiu, como ele se sentiu. Como os filhos se sentem quando nascem, né? A gente vê tantas crianças que elas dão oportunidade, aliás, os filhos, eles mostram muitos desequilíbrios dos pais. Então, filhos com problemas significa pais que precisam olhar para algo. Mas a maior parte fala, meu filho está com um problema, então o problema está onde? Lá no meu filho. Né? É a mesma coisa dos médicos, que não têm uma visão ainda maior da realidade da doença. Então, médico que faz tratamento e tratamento não dá resultado, ou seja, da onde é essa doença? Essa doença pode ser, como o Bert fala, né, 90% das doenças são de cunho espiritual. Elas não são doenças físicas. Então, tem a ver o psicossomático, a somatização de medos, de muitas coisas não resolvidas, que às vezes vêm de outras vidas, ou às vezes vêm da nossa árvore genealógica, e que está ali, presente. Mas como não dá para fazer um exame de sangue e sair isso, então o médico não acredita. Então, não dá, às vezes, um médico olha e fala, puxa, aquela pessoa está com dor de dente, então o problema dela está no dente. Daí arruma o dente, mas a dor, de repente, continua lá. Ou alguém que tem uma dor em outra parte do corpo, vai num especialista que é totalmente voltado para aquela área, ele vai, às vezes, até achar aonde está o problema. Mas o problema, na maior parte das vezes, não começou ali. Por que um paciente desequilibrou? Por que uma pessoa se desequilibra? Ou por que essa pessoa se desequilibrou? Então, isso é importante olhar. Aonde está o desequilíbrio? Então, gente, tudo isso é para mostrar que às vezes o problema que parece estar lá com o chefe. Ah, meu problema é com o chefe. O problema não está lá no chefe. O problema está em outro lugar. Ah, mas a minha empresa não vai, então a gente agora vai contratar um profissional, que esse cara é o que vai fazer a empresa. O cara é muito bom. Nossa, ele tem sucesso em todas as empresas que ele passa. Na minha não vai ter? Vai ter. E daí entra esse coitado na sua empresa e a empresa, da mesma forma, não funciona. E por que não funciona? Porque a culpa é do cara. Ah, não, a culpa é do cara. Ele não trabalhou quanto ele trabalhava na outra. Na outra ele teve sucesso porque na outra ele trabalhou. Na minha ele não tem sucesso. Então, essa dinâmica espiritual, eu sei que é muito difícil. Muita gente vem assistir uma constelação, ou até quem está sendo constelado, chora e fala, puxa, aquilo me toca tanto, mas eu não tenho uma memória de ter vivenciado o que apareceu na constelação. Então, o maior trabalho de nós consteladores ou facilitadores, ou do Bert Hellinger, é a gente tentar mostrar que o que sai ali é uma realidade num outro nível dimensional que está atuando. Esse outro nível pode ser de um antepassado, pode ser de uma memória de um trauma, pode ser de uma memória de uma outra vida, pode ser de alguém que você esteja conectado por afinidade e você está sentindo as dores da outra pessoa. Isso pode acontecer. Tem gente que é tão sensível que é uma esponja, acaba pegando coisa de muita gente, né? Principalmente os casais, né? Um marido pega alguma coisa da esposa ou a esposa do marido. Então, gente, para a gente começar a ampliar um pouco mais, para perceber onde está a raiz. Quando a gente encontra a raiz do problema e a gente é humilde o suficiente para deixar aquilo ser olhado, ter consciência, aceitar, ter gratidão por aquilo, daí sim a gente pode dar um próximo passo.